noite, irmãos. Que a preciosa graça reconciliadora de Cristo esteja com todos os irmãos. Convido-lhes agora a abrirem suas Bíblias na grande oportunidade que temos com os nossos lares, com as nossas famílias, reunir-nos ao redor das Sagradas Escrituras. E eu convido os irmãos, então, com a séria intenção de nós agora refletirmos sobre o padrão bíblico, o padrão da revelação cristã para as nossas vidas. Abram, por favor, no Salmo 23, irmãos, o qual dirá assim na minha versão: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos, para iniciarmos a exposição. Senhor nosso Deus, Deus supremo, ó Deus glorioso, ó Senhor, Deus da aliança da nossa salvação, aliança graciosa, aliança eterna, aliança justa, aliança baseada inteiramente na tua graça, no teu favor, Senhor, sobre o teu povo. Nós agradecemos-te, Senhor nosso Deus, porque tu és sublime, só tu és soberano, Senhor, só tu és suficiente, Senhor, em todas as nossas necessidades para a vida eterna, Senhor. Nós agradecemos-te, Senhor nosso Deus, porque em todas as coisas o Senhor faz o seu povo um povo mais que vencedor por meio daquele que nos amou, Senhor. Nós agradecemos-te podermos vir e estar em culto e sermos mantidos, Senhor, no temor do teu nome para te servirmos, Senhor. E te louvamos, Senhor, pela graça suficiente em todas as coisas. E pedimos-te, Senhor, mais desta graça sobre o nosso entendimento, Senhor, sobre a porção, por menor que seja, das Sagradas Escrituras, porque temos nela, Senhor, o poder da verdade, Senhor, que pode nos conduzir, Senhor, na salvação. O poder da verdade, Senhor, que pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo. Conduze-nos, Senhor. Abençoa o nosso entendimento, abençoa o entendimento dos irmãos. Abençoa cada lar, Senhor, que está com santo temor e tremor, Senhor, para ouvir da tua palavra, pois o Senhor se agrada daqueles que tremem da sua palavra, Senhor. Conduze-nos, abençoa-nos, e seja a tua graça preciosa com o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa vontade, modificando-a em relação à tua palavra, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há um maravilhoso livro do puritano Thomas Boston chamado A Natureza Humana em seu Quádruplo Estado. O puritano Thomas Boston, neste livro, demonstrou que há apenas 4 estados que explicam a condição humana nas Escrituras. O primeiro estado é que o homem foi criado em justiça original. O homem foi criado originalmente justo por Deus, dotado de uma justiça santa em seu coração. Mas o segundo estado deste homem, em relação à palavra justiça, é que esse homem decaiu desse estado. E ele vive em um submundo de injustiça. O terceiro estado é que, ao ser resgatado pelo Evangelho,
ao ser chamado pelo poder do Evangelho em Cristo, este homem recebe agora uma justiça perfeita, vinda tão somente do próprio Filho de Deus que se fez homem. E em quarto lugar, o quarto estado é que a justiça perfeita, manifestada aos salvos, também se revelará plenamente na própria eternidade, na vida dos salvos, quando forem chamados à presença do próprio Deus. Meus irmãos e meus amigos, o conceito de justiça, segundo Thomas Boston, abre o nosso entendimento para a história humana. E nós, nesta noite, não podemos ver a nós mesmos sem entender que o nosso destino tem tudo a ver com esta expressão do verso 3 do Salmo 23, irmãos. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, nesta pequeníssima parte do verso 3 do Salmo 23, meus irmãos, se nos diz que o supremo pastor da nossa salvação é quem estabelece os seus em caminhos que são eternos. Caminhos que são caminhos de verdadeira justiça. Durante a última exposição, nós estudamos a primeira parte do verso 3. Refrigera-me a alma, restaura-me a alma. Durante a última parte, nós vimos que apenas Deus pode restaurar um crente. Mas agora, veremos que apenas Ele pode guiar. Então há um duplo movimento aqui, nesse verso 3 do Salmo 23, irmãos. Ser restaurado é algo espiritual, é algo que nós não podemos realizar. O próprio crente não pode operar isto. Não pode tornar isso lógico, não pode descer este assunto para um domínio da psicologia. Restauração espiritual não é algo natural. Mas agora se nos diz neste salmo, meus irmãos, nesta segunda parte, nós lemos que apenas este pastor pode nos guiar por veredas justas, veredas de justiça. Ser restaurado, então o duplo movimento é este, ser restaurado não pode ser separado de ser guiado pelas veredas da justiça. Aliás, uma das grandes provas, uma das grandiosas provas, meus irmãos, de que nós somos pessoas restauradas, crentes restaurados, é de que nós somos realmente colocados de novo nos caminhos retos do Senhor. Não existe um crente restaurado que está fora do caminho, o que esteja titubeando em relação a este caminho. Então, meus irmãos, a prova de que nós somos restaurados é que nós somos realmente de novo conduzidos aos caminhos do Senhor. E eu quero entender aqui que nós temos um grandioso teste, irmãos, acerca da nossa condição. O grandioso teste é este. Nós temos ânsia, nós temos desejo de viver perto do Senhor, de sua vontade descrita em sua palavra para as nossas vidas. Nós temos anelo pelos caminhos de Deus. Nós desejamos os caminhos do Senhor, ou nós estamos satisfeitos com os nossos próprios caminhos? Nós damos a devida prioridade à vontade do Senhor. Nós nos preocupamos com a sua vontade em termos de uma vontade obediente, no nosso caso? Eu ainda deveríamos perguntar mais a nós mesmos. Há algo que prove em termos práticos que somos pessoas preocupadas em conformar-nos com o reino de Deus? Há algo em termos práticos que nós podemos dizer que isto é da vida prática da santidade dos que temem a Deus, dos que amam a Deus? Há algo prático em termos de obediência? Há algo prático em nossas vidas acerca do Espírito Santo estar nos inclinando para as coisas que pertencem ao reino de Deus, as coisas do Espírito? Eu quero citar mais um puritano aqui, o teólogo puritano Anthony Burgess.
Anthony Burgess foi um dos teólogos puritanos que mais refletiu sobre a diferença entre a falsa certeza da salvação e a verdadeira certeza da salvação. E uma dessas afirmações mais contundentes de Anthony Burgess é que ele disse que a falsa certeza da salvação sempre é mais abalada por problemas externos do que pelo pecado. A falsa certeza sempre fica na porta dos problemas, mas ela não se preocupa quando o pecado entra. Ela não é abalada pelo pecado. Meus irmãos e meus amigos, então ele dizia que enquanto a verdadeira certeza da salvação resiste às provações e se preocupa muito com o pecado. Bem, meus irmãos, vejam, meus amigos, quão essencial é que saibamos se estamos sendo guiados, realmente. Se é o Senhor que está guiando nossas vidas, ou se nós estamos fora destas veredas. Eu quero começar esta noite, irmãos, entendendo a necessidade dos salvos serem guiados. Bem, duas ideias nós vimos ser completo aqui. Uma pessoa, um crente restaurado, verdadeiramente está restaurado, ele é restaurado e ele é aquela pessoa que é colocada de novo nas veredas da justiça por este bom pastor. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que são estas veredas? Que são veredas de justiça? Bem, e por último eu pretendo responder à questão: por que salvos necessitam ser colocados sempre a andar nestas veredas? Bem, guia-me pelas veredas da justiça. Meus irmãos e meus amigos, a expressão no Salmo 23, vejamos a primeira expressão em si. A palavra veredas, na expressão guia-me pelas veredas da justiça. Veredas é basicamente trilhas da carroça. É um caminho demarcado, enquanto a terra está fofa, a terra está úmida, marcada pelo peso da carroça que passou ali tantas vezes, e essas veredas são trilhas depois que a terra seca, a terra endurece e ficam as marcas certas, as evidências de que há um caminho certo a seguir depois que a terra endurece e seca. Bem, meus irmãos e meus amigos, quão fascinante é que uma ideia tão simples sirva de ilustração para a mensagem inspirada do Espírito Santo, irmãos. O caminho que pertence ao reino de Deus. Ilustrando o caminho que pertence ao reino de Deus. Irmãos, aquele crente, aqui na metáfora de uma ovelha, no versículo 3, será guiado nessas veredas. Essas veredas estão demarcadas, elas são evidentes por si mesmas para aqueles que são ovelhas. Para aqueles que não são ovelhas, aquele que não é ovelha não está sendo guiado. Não pode pertencer àquele caminho. Pois bem, mas ainda assim, aquele que é ovelha, embora estas marcas estejam evidentes, essas marcas tenham evidências, elas sejam evidentes por si mesmas, elas estejam ali, o crente será guiado a não se afastar das evidências deste caminho deixado pela carroça, as evidências dessa trilha, este caminho, justo. O Senhor do pacto da salvação, irmãos. O Senhor do pacto da salvação está envolvido com os passos daqueles que lhe pertencem. Veredas, irmãos, veredas são trilhas da justiça. Veredas da justiça são caminhos justos, caminhos retos, como o caminho da justiça da salvação, o caminho que está sendo trilhado por aqueles que estão tendo a obra da graça em suas vidas. Meus irmãos, a obra da graça, a obra da justiça de Deus está sendo aplicada à vida daquelas pessoas. Pois bem, mas ainda não respondemos à questão. O que significa veredas de justiça? Então, a grande questão aqui
é como a palavra justiça é aplicada à vida cristã. Este é o cerne que nós temos que nos preocupar em entender aqui nessa expressão, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Possuir justiça de acordo com o Antigo e o Novo Testamentos, meus irmãos, significa pertencer ao povo do pacto. O Deus da aliança inseriu aquela pessoa por graça no seu governo da salvação. O Deus da aliança é quem colocou aquela pessoa sob a sua justiça, quem deu a sua justiça perfeita a esta pessoa, e é quem vai manter esta pessoa num caminho que corresponde aos caminhos da salvação, caminhos retos, caminhos justos. E, meus irmãos, esta obra é Deus que faz. É o Senhor que a manifesta. Então, meus irmãos, na teologia do Antigo e do Novo Testamento, quando lembram a condução do Senhor, a obra do Senhor, meus irmãos, sempre vemos que é o Senhor quem opera a justiça na vida daqueles que estão sob o seu governo, o governo da sua salvação. Então eu convido os irmãos para abrirem comigo as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Por favor, abram ali, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, onde lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqueles que são colocados numa posição correta com Deus são do povo de Deus. A sua justiça provém dele. Eles participam na nova aliança. Foi Deus quem os colocou numa correta relação com eles por causa da justiça que só Ele pode dar por meio da fé em Cristo. Isto quer dizer que eles foram justificados pela fé de uma vez por todas. E porque eles foram justificados pela fé verdadeira de uma vez por todas, então eles, meus irmãos, terão implicações em suas vidas. Haverá implicações disto. Eles terão resultados de uma obra justa neles, manifestando-se neles. Leiamos outra passagem esclarecedora, irmãos, desta feita agora em Filipenses capítulo 1, verso 11. Por favor, reportemo-nos ali para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 11, onde nós lemos: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O crente agora está unido com Cristo. E unido com Cristo, ele, meus irmãos, haverá de ocorrer nele frutos. Um fruto que é resultado de uma pessoa justificada pela fé. Um fruto que provém do dom da justificação. O ensino bíblico da salvação é que uma vez tendo sido declarados justos em Cristo, aquela fé dará sinais, evidências, frutos de justiça. Uma nova obediência, uma nova submissão, um novo princípio estará operando, meus irmãos, naquela pessoa que foi colocada dentro do reino de Deus. Para que Deus, diz o texto, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, meus irmãos. Pois bem, uma das coisas que nós não temos que entender no Salmo 23, meus irmãos, no verso 3, aqui, é um desvio de interpretação que muita gente faz romanticamente. Né? Muitas pessoas tentam conduzir esse verso 3 para um entendimento deste verso na direção de um relativismo moral, isto é, que o Senhor apenas vai sustentar a vida moral daquela pessoa. Bem, o Salmo 23 não está a ensinar que qualquer pessoa, seja ela quem for, viva como ela estiver vivendo, que ela terá assistência dada por Deus à sua vida moral. Não é isto que o Salmo 23 está ensinando no versículo 3. Antes, este tipo de assistência, meus irmãos, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, será dado a pessoas que já foram colocadas
numa nova posição, em um novo estado com Deus, em um novo estado com a sua justiça. Elas já foram declaradas justas. Aqui, meus irmãos, não se diz que não crentes, ou que pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não foram reconciliadas com Deus, que elas serão instruídas, orientadas relativamente à sua vida moral. Não. Antes se diz que Deus continuará a sua obra naqueles os quais ele já começou a fazer esta obra. Ele já começou a operá-la. Pois bem, então, em resumo, vamos entender aqui a aplicação da palavra justiça em veredas da justiça. Há duas principais ideias nesta expressão, veredas da justiça. Primeiro, o salmista, meus irmãos, está dizendo que o grande eu sou, que ele afirma no verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O eu sou é o meu pastor. Primeiro ele está dizendo que o grande eu sou dá a sua justiça àquela pessoa por meio da fé. Ele a torna membro do seu pacto, da aliança da sua salvação. Em segundo lugar, a segunda ideia é que tal pessoa recebe da sua justiça e que Yahweh, o grande eu sou, o supremo pastor de nossas almas, santificará aquela pessoa, preservá-la-á em retidão, em caminhos retos. São estas duas coisas que o supremo pastor se predispõe a fazer. O bom pastor dá a sua justiça àquela pessoa. E o supremo pastor manterá aquela pessoa em caminhos que são retos. Pois bem, já entendemos algo das veredas da justiça, da aplicação da palavra justiça aqui. Mas nós temos que entender, irmãos, agora, o ato em si de ser guiado. Este é um tremendo assunto para entendermos aqui, irmãos. Agora temos que entender em si o ato de ser guiado por veredas da justiça. É uma obra divina manter crentes em caminhos superiores, os caminhos do reino de Deus. Ser guiado em caminhos onde reina a obediência, a vontade moral de Deus, onde a vontade moral de Deus não é negada. Ser guiado assim não tem origem em nosso ser. É o Espírito de Deus que produz no crente, no coração do crente, o desejo de andar em obediência. E é um grandioso e maravilhoso, santo e excelso compromisso da graça de Deus fazer isto em nós, irmãos. Tornar-nos servos de Jesus Cristo. Então, ser guiados em veredas da justiça, meus irmãos, é uma operação espiritual, assim como a restauração espiritual. É pela suprema graça de Deus. Nós lemos aqui o supremo compromisso deste pastor envolvido com a nossa salvação. O caminhar que se tem aqui não é um caminhar produzido pela própria pessoa. Antes, é uma marca externa de uma realidade interna. Caminhar em veredas santas, a prática da vida santa, da vida obediente, da vida temente a Deus, meus irmãos, é uma realidade interna de algo que está sendo operado no crente. Algo está sendo operado poderosamente no coração daquele crente para que ele não se afaste de vez, para que ele não retorne, para que ele não retroceda, para que ele não volte ao caminho de onde ele foi tirado. É Deus que opera em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Diz Filipenses capítulo 2, no versículo 13, irmãos. Vejam, a obra é externa, é o fruto, meus irmãos, mas é resultado da verdadeira obra interna. É Deus que opera em vós, tanto querer quanto o realizar, quanto o efetuar. Vejam esta outra maravilhosa expressão de Paulo na carta aos Romanos. Eu convido-lhes a abrirem ali, Romanos capítulo 6, verso 18.
Por favor, reportemos-nos ali para Romanos capítulo 6 e o verso 18. Romanos capítulo 6, verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se nós estamos em Cristo, se fomos resgatados pelo Evangelho, nós não estamos mais sob a servidão do pecado, na condição de escravos do pecado. Irmãos, Romanos capítulo 6, verso 18 não está dizendo, isto não significa que nós não seremos tentados, não significa que nós não teremos lutas, conflitos, pensamentos maus, que nós não seremos molestados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Não está se dizendo isto, mas que nós não estamos mais como crentes em Cristo Jesus, como ovelhas dentro do reino, do pastoreio do Senhor. Nós não estamos mais presos na escravidão do pecado, como pessoas separadas de Deus e da sua justiça. Um novo princípio agora opera em nós. Um novo poder. O Espírito nos dá uma nova escravidão. A escravidão que Ele nos dá agora é em relação a uma nova natureza que ama a justiça e vai se inclinar para a justiça por meio da obra da graça em nós. Não é uma operação natural como nós estamos vendo, irmãos. Ser guiados por veredas de justiça. Mas, meus irmãos, nós temos então que responder à questão então desse texto que nós nos predispusemos ainda há pouco para entendermos sobre a condição do crente. Por que crentes, mesmo justificados pela graça mediante a fé, por que crentes têm, ainda assim, que ser guiados em caminhos retos, caminhos de justiça? Eu quero oferecer 4 razões apenas esta noite e explicar por que o Senhor nos guia e por que temos a necessidade de ser guiados por veredas da justiça. E Ele faz isto por amor do seu próprio nome. O seu caráter está envolvido conosco. Irmãos, há muitas razões que explicam isto, mas eu quero me preocupar apenas com 4. Vamos à primeira. Temos a necessidade de ser guiados por veredas da justiça por causa da aptidão para o erro que ainda habita e permanece em nós. Ainda somos muito aptos ao erro. Em nossos julgamentos, em nossa vida prática, nós somos aptos a reviver fraquezas, a reavivar fraquezas, más tendências. Muitas vezes, por exemplo, nós não nos damos conta de como uma má ideia, uma ideia que não está nas Escrituras, uma ideia que não provém da sabedoria bíblica, esta ideia nos leva, jamais veio das Escrituras, esta ideia começa a moldar nossas vidas, preparando-nos para nos afastarmos do caminho do Senhor, mais à frente. Então, nós não notamos como isso acontece. Nós não percebemos como isso acontece. Mas há também aqueles, irmãos, há muitos erros que aceitamos por causa de certas influências pecaminosas de outras pessoas sobre as nossas vidas. E por causa das nossas afeições por estas pessoas, o pecado começa a se formar e nos levará a nos afastarmos de veredas santas. Às vezes, uma longa influência sobre nós. Isto não ocorre de forma direta, mas às vezes uma longa influência sobre nós afasta-nos de forma quase imperceptível das veredas do reino de Deus. Há crentes que voltam a certos pecados, porque há determinada influência trabalhando em suas vidas meses, anos a fio às vezes, para que eles se afastem de veredas justas, os caminhos retos do Senhor. Meus irmãos,
Há uma segunda razão por que nós precisamos ser guiados pelo Senhor por veredas de justiça. Necessitamos ser guiados porque verdadeiros crentes necessitam progredir na graça. Ora, meus irmãos, assim como nós, ao nascer de novo, nós tivemos acesso à graça para nascermos de novo, nós também devemos continuar tendo acesso à graça para o nosso crescimento. Esta graça é suficiente em todas as coisas. E precisamos ser guiados sempre pelo Senhor à dependência da graça. É a graça que opera todas as coisas na nossa salvação, meus irmãos. Nós não podemos crescer sem graça, sem a graça do Senhor. Assim como não há novo nascimento sem a graça, também não há crescimento sem maior dependência da graça. E o Senhor sempre nos conduz de novo à dependência maior da graça em seus caminhos. Em terceiro lugar, irmãos, uma terceira razão pela qual nós necessitamos ser guiados por Deus nestas veredas. Porque somos lerdos, somos lentos em relação às coisas de Deus, do reino de Deus. Vamos para um texto bíblico, irmãos, que ilustra bem isto. Marcos, capítulo 14 e o versículo 38. Por favor, abram ali comigo, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e no verso 38. Marcos, capítulo 14 e o verso 38. Disse nosso Senhor Jesus Cristo: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No momento crucial da vida, irmãos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o quanto aqueles homens, aqueles apóstolos do grupo íntimo de Jesus foram preparados, foram treinados, foram instruídos pelo próprio Filho de Deus. Eles participaram, aqueles três participaram, meus irmãos, do Monte da Transfiguração. Eles participavam de um conhecimento íntimo e muito profundo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não obstante tudo o que sabiam, tudo o que tinham recebido do Senhor, eles tinham a tendência de estagnarem. Assim também nós, irmãos, meus irmãos, nós encontramos em nosso próprio coração esta terrível tendência, depois de todo o conhecimento que temos recebido da palavra. Meus irmãos, depois de tantas experiências com o Senhor, de tantas respostas às nossas orações, não obstante toda esta realidade, tudo que já sabemos do Senhor, ainda assim estamos mais dispostos a estagnarmos e perdemos o interesse pelo reino de Deus. Meus irmãos, nós não conseguimos trazer-nos de novo diante do Senhor para servi-lo com alegria, cheio de alegria, de fervor diante dele. De repente descobrimos que os nossos corações têm a terrível tendência, estão mais aptos a fazer acordos com tentações, a ter desculpas carnais, a ter o impedimento do desânimo. E nós precisamos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos apresse, que o Senhor nos desperte trabalhando em nós, trabalhando conosco e por nós, nos guiando de novo em veredas de justiça. Irmãos, por último, em quarto lugar, nós necessitamos ser guiados pelas veredas da justiça, porque apenas a sabedoria e a direção do Senhor podem habilitar-nos a não permanecermos no erro, uma vez tendo nos afastado terrivelmente do Senhor. Meus irmãos, vamos para o Salmo 32. Abra, por favor, ali, desta feita agora, nossas Bíblias no Salmo 32. Irmãos, o Salmo 32 nos ensina quão terrível é o poder do pecado.
e que nós podemos tentar ocultar este pecado em nós. Estamos longe dos caminhos do Senhor. E nós não temos desejo de confessar este pecado, não temos desejo de tratar deste pecado, e nós fazemos o que Calvino incrivelmente disse, né? Ele disse que este silêncio que nós guardamos em não confessar o pecado não é, como muitas pessoas dizem, insensibilidade ou estupidez. Antes é uma espécie de sentimento que fica entre a virtude e o vício, entre a obstinação e a paciência. Nós queremos ceder uma coisa a outra e ficar no meio caminho e nunca voltar para os caminhos do Senhor. Mas não obstante tentemos guardar silêncio, silenciarmos nossa verdadeira condição, é neste estágio, diz o Salmo 32, que Deus faz com que percamos todo o vigor. Deus redobra os seus açoites. Deus nos retira todo o vigor e Ele faz com que a vida se torne um vale seco, por não confessarmos nossos pecados a Ele. Bem, meus irmãos, Deus nunca é indiferente aos nossos desvios. É isto que vemos no Salmo 32. Ele nunca fica indiferente aos nossos desvios quanto à sua vontade. Deus nunca fica omisso, embora nós estejamos em silêncio. Deus, todavia, na sua imensa graça, diferentemente do que nós podemos pensar quando clamamos a Ele por perdão e pedimos a Ele que nos restitua a Ele com graça e perdão, meus irmãos, não apenas Ele nos perdoa e apaga as nossas iniquidades. Esta é a suprema obra da graça. Ele dá-nos, diz o Salmo 32, Ele dá-nos novo discernimento, sabedoria. Ele nos dá direção para não permanecermos naqueles mesmos deslizes. Leiamos, por favor, irmãos, os versos 8 e 9 agora do Salmo 32. Por favor, vejam ali. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ao trazer-nos de volta a Ele, o Senhor não apenas nos perdoa, mas ao trazer-nos de volta a Ele, 3 coisas o Senhor se compromete em fazer. Vejamos, meus irmãos, diz, o Senhor se compromete a instruir. Não é? Instruir-te-ei. Vem da mesma raiz, no hebraico, a palavra dar entendimento, dar sabedoria. Te ensinarei. Ensinar vem da mesma palavra hebraica para Torá. Os 5 primeiros livros, meus irmãos de Moisés, a Torá. Ou seja, Deus vai nos instruir de acordo com a sua palavra, a sua lei. E te darei conselho, diz o verso 8. Vem da mesma raiz da palavra hebraica dar aviso. Avisarei. Meus irmãos, quando o Senhor nos conduz de novo, quando o Senhor nos traz de volta para as suas veredas, seus caminhos justos, Ele nos leva, diz o verso 9, a desvencilharmos da nossa obstinação. Ele nos mostra quão inútil é permanecer na obstinação. Não sejais como o cavalo ou a mula. Ainda que um crente passe pela obstinação, o Senhor não o desamparará. O Senhor o tratará com dor e sofrimento, como nós vimos no início do Salmo 32. Com angústias. O Senhor fará o seu vigor, a sua satisfação na vida secar como um vale seco, como um rio seco. Mas uma vez corrigido e trazido de volta aos caminhos do Senhor, imediatamente o Senhor dará a este crente receberá sabedoria, este crente receberá instrução, este crente receberá os santos avisos, os santos alertas do Senhor para afastar de si a sua obstinação.
E se nos diz neste salmo, meus irmãos, a alta sabedoria do Salmo 32, se homens conseguem domar a ferocidade de cavalos e mulas, com freios e cabrestos, quanto mais Deus. Se os homens controlam esses animais ferozes, esses animais com muita força, que tem muito ímpeto, se os homens conseguem domar com doer, com dores específicas, fazendo doer em lugares específicos nas suas mandíbulas, meus irmãos, com dores intensas específicas, quanto mais o Senhor, Ele sabe domar o mal em nós, quando este aparentemente se mostra indomável, e Ele sabe como nos trazer de volta, e ao trazer-nos de volta, Ele nos instrui a afastar de nós esta obstinação. Deus, no seu grande e infinito amor, Deus está nos guiando sempre para o nosso bem, irmãos, para nos dar a alegria dos justos, a alegria de caminhos seguros, meus irmãos, sob o seu governo, afastando de nós as más tendências dos nossos desvios. Leiamos, por favor, os versos 10 e 11, irmãos, do Salmo 32. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, ó, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, Deus está visando o nosso bem. Os ímpios e os que estão fora do conselho da salvação do Senhor não têm essa experiência de serem corrigidos e trazidos de volta para o caminho, porque nunca estiveram no caminho. Mas aqueles que pertencem ao reino de Deus necessitam, ao voltar, ser instruídos novamente. E o Senhor, com a sua graça eterna, seu amor eterno, sempre estará manifestando isto aos seus. Pois bem, irmãos, nós tivemos aqui, evidentemente, muitas lições, muitas aplicações tão imediatas para acolhermos do Salmo 23, este meio, a parte B do Salmo 23, verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Eu vou deixar para o próximo domingo, se o Senhor permitir, a próxima exposição, a última expressão, por amor do seu nome. Eu quero, pelo menos então, expressar aqui duas aplicações chaves. Duas aplicações chaves deste salmo. Pelo menos isto. A primeira, não devemos separar justificação da santificação. Ser guiados por veredas justas significa que nós estamos tendo o sinal da obra da salvação em nosso viver prático de obediência, em nossos passos. Ser justo é também ser santo. Deus, ao dar da sua justiça para os seus filhos, Deus também os faz expressarem isto, os conduz a que seus passos estejam no caminho da salvação, meus irmãos, caminhos retos. Os não crentes jamais entenderão isto, este ensino. Guia-me pelas veredas da justiça, porque é necessário que uma pessoa já tenha sido feita justa, reconciliada com Deus, por meio da justiça de Cristo. Então eu lhe digo agora, se você afirma pertencer ao reino de Deus, se nós estamos afirmando e crendo que estamos dentro do reino de Deus, lhe afirmo agora, preocupe-se com os sinais da santificação em sua vida. Preocupe-se em trilhar os caminhos retos do Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer, a primeira coisa com a qual devemos ocupar-nos, irmãos, é com frutos de justiça. É com uma vida reta e obediente de que nós estamos dentro do reino de Deus, de fato. A primeira coisa que nós temos que nos preocupar é que nós estejamos dentro do reino de Deus, como pessoas reconciliadas com o Senhor, por meio da justiça de Cristo. E preocupar-nos que nós estejamos vivendo caminhos retos, uma vida justa de quem está nesse estado, de quem tem essas marcas. Leiamos, por favor,
Um texto onde o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória da nossa salvação, ensinou isto de forma imediata. Mateus capítulo 6 e o verso 33, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 33. Meus irmãos, onde nós lemos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vejam, meus irmãos, nosso Senhor mesmo instrui. A grande preocupação das nossas vidas não é com o que nós devemos comer, beber ou nos vestir, porque isto os gentios, os ímpios, preocupam-se em fazer. Os que não conhecem o Senhor. Mas a grande preocupação com a qual nós devemos ter é, primeiro, se nós estamos dentro do reino. Em segundo lugar, meus irmãos, que nós temos a vida de pessoas que estão assim dentro do reino, tendo as marcas deste reino na terra. Uma vida reta, uma vida justa, uma vida de acordo com a lei do Senhor. Meus irmãos, os salvos, os crentes, no Antigo e no Novo Testamento, sempre tiveram preocupação com isto, preocupação de que estivessem no caminho do Senhor. Mesmo o crente mais consagrado ao Senhor nunca deixou de ter esta preocupação. Meus irmãos, leiamos agora, por favor, mais uma passagem bíblica que ilustra esta preocupação, do salmista Davi ainda. O salmista Davi agora em outro salmo, Salmo 139, verso 23 e 24. Salmo 139 e os versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ora, meus irmãos e meus amigos, Davi orou para que Deus fizesse aquilo que ele de fato já faz nos salvos. Aquilo que Deus já faz. Sondá-los e guiá-los. Ele pede isto no seu próprio caso. Sonda-me. Vê se há algo oculto em mim. Alguma má tendência, alguma ideia errada, alguma influência. E coloca-me em submissão, de novo, à condição de estar sob os teus caminhos que são eternos. Os caminhos do Senhor. Sempre devemos pedir isto. Senhor, dá-nos os teus caminhos que são eternos. Senhor, não nos dê os nossos caminhos. Dá-nos os teus caminhos, Senhor. Esta é a suprema preocupação daqueles que realmente pertencem ao governo do Senhor. Meus irmãos, a segunda aplicação será esta. Em seu supremo e glorioso amor por seu povo, Deus não tem prazer em deixar o seu povo desviado de seus caminhos. O que mais nos impacta, irmãos, ao estudarmos a profundidade do Salmo 23, é que nestas terríveis verdades que estamos vendo sobre nós mesmos, nestas terríveis verdades sobre a nossa natureza tão frágil como de uma ovelha, sempre tendente a querer se afastar, a não conseguir vigiar por completo todas as coisas da vontade de Deus. Meus irmãos, vemos reluzir a suprema graça e o amor eterno de Deus em nossa direção. Não obstante tudo que Ele mesmo sabe sobre nós, as nossas tendências, as nossas fraquezas, tentações para sairmos do seu caminho, Ele sempre se comprometeu a nos guiar. Glória a Deus. É Ele que nos trará de volta. É Ele que se compromete a nos instruir de novo, a nos ensinar o seu caminho. Em seu grandioso amor, o seu prazer e seu grande compromisso é conduzir-nos de volta a si. É guardar-nos, levantar-nos de novo. Liderar-nos para que avancemos com Ele rumo à glória eterna, irmãos. Oh, meus irmãos, esta é a suprema misericórdia, a suprema graça de Deus, reluzindo, meus irmãos, no bom pastor,
que se compromete a guiar-nos por veredas de justiça por amor do seu nome. Esta suprema luz do Salmo 23 brilhando, meus irmãos, nas profundezas das trevas das nossas fraquezas. Oh, meus irmãos, que Deus seja sempre louvado. Devemos celebrar isto com a mais profunda afeição por Deus. A mais profunda afeição por sua eterna graça, que sempre nos guiará de volta ao caminho. Que Deus seja louvado, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Davi está aqui, de certo, meus irmãos, fazendo uma grande afirmação, e ele também está exultando. Exulte nisto. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, ó Deus Altíssimo, ó Deus da nossa salvação, ó Deus eterno, supremo, Criador dos céus e da terra, Deus sublime e glorioso, Deus eterno que nos sustenta em caminhos que são elevadíssimos, muito mais elevados do que os nossos caminhos, que nos conduz por pensamentos que são muito mais elevados que os nossos pensamentos. Nós te louvamos, Senhor, pela certeza de que a tua graça, Senhor, nos guiará por veredas planas, de que é o teu sustento, Senhor, que nos manterá, de que é a tua graça que providenciará, Senhor, ó Pai, que os nossos corações sejam inclinados, que a nossa mente seja conformada, que o arrependimento, Senhor, e o quebrantamento venham, ó Pai eterno, nos retirar do nosso silêncio, dos nossos pecados. Que o Senhor é quem nos avivará, é o Senhor quem nos restaurará e nos colocará de novo em veredas que são sublimes, que são majestosas. Que o sangue do teu Filho, ó Pai eterno, foi derramado para que nós fôssemos sustentados, Senhor, numa vida justa, santa e reta, que só o Senhor nosso Deus pode dar, ó Pai. Nós agradecemos-te, Senhor, porque a tua obra é que triunfará, Senhor. O Senhor mesmo se compromete a realizar isto por amor do seu nome. É o seu caráter santo, teu caráter infinitamente santo e fiel que está envolvido com a nossa salvação. Por isso nós te exaltamos, te bendizemos, derrama a tua graça para que nós permaneçamos firmes nos teus caminhos, guiados sob a tua poderosa graça e pelo teu Espírito Santo, Senhor. Em o nome santo de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nós te louvamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus nos sustente com a sua preciosa graça em nossas vidas. Amém.